Olá, bom dia, boa tarde ou também boa noite, né? Dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Everton Louvadeus e esse é o vídeo 9 da série Ecos e Reflexões. Desde já, meu muito obrigado se você está acompanhando desde o primeiro vídeo. E se você está chegando agora também, seja bem-vindo para essa, essa imersão aqui dentro desse conteúdo que nasceu após a minha participação agora no último mês de outubro do evento online Inktober, que consiste em um evento onde a gente um desafio de desenho diário. No caso, o evento tem 31 temas, cada um destinado para um dia do mês. E ao final você tem lá 31 artes tal, você tem esse desafio de fazer esses desenhos diariamente. Com a regra de ser finalizado a tinta, né? No meu caso eu fiz com caneta esferográfica e látex. O, é, essa série nasceu porque ah, nasceu de uma necessidade que eu senti de trazer à tona alguns detalhes que eu não consegui passar somente em papel, porque como os temas são são totalmente aleatórios, assim, para ser um desafio mesmo, né? É, eu, com o meu trabalho com mensagens de teor bíblico, né? Eu, é, dentro de cada dentro de cada tema, cada palavra do tema, eu procurei aplicar isso com um sentido, né? Para não ser só uma ilustração assim avulsa, né? Tipo, ocupar esse meu tempo para refletir em alguma coisa. E nesse ano eu fiz somente figuras humanas, né? Fiz algumas pessoas que fazem parte da minha vida, da minha construção, é, amigos, professores, tal, tipo, pessoas próximas a mim, ao meu convívio, irmãos da igreja, tal. E as reflexões que eu passei dentro de cada tema levaram a produzir essa parte agora em vídeo, né? Para estar transmitindo esse conteúdo. Hoje é dia 28 de dezembro de 2020, então esse é o último vídeo desse ano, né? Mas aí em 2021 a gente continua, porque sempre eu gravo os vídeos, né? No final de semana e tal. Hoje é segunda-feira, né? Porque ontem eu não consegui gravar. Mas tamo aí. Ah, o tema do dia 9 foi lançar. E a frase que eu deixei para reflexão foi: você já aproveitou o dia de hoje? É, nos vídeos anteriores, se você está acompanhando desde o início, você notou que atrás de mim sempre tinha as peças da minha bateria. E essa pergunta, você já aproveitou o dia hoje? Ela, se, é, hum, ela foi aplicada na minha vida nesse final de semana, porque eu toco com os irmãos aqui da Paz e Vida. Eu congrego na Igreja Batista Renovada, né? Mas de domingo eu trabalho com os irmãos aqui do Ministério de Louvor, chamado Atalaias. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do nosso Instagram, para que você vá lá, confira e tal. É, e nesse final de semana, a gente foi fazer o último culto e tal, última ceia do ano. E tinha um louvor que a gente ia tocar lá, o Carpinteiro, do Alessandro Vilas Boas. E tem um trecho da música que tem uma parte que é pedal duplo na bateria, né? E eu não tenho pedal duplo, mas tem o bumbo da igreja e tem o meu bumbo aqui em casa. Aí eu uni as duas coisas e falei, pedal duplo, é só colocar dois bumbos. E então quando eu te pergunto, você aproveitou o dia hoje? Eu te falo, mano, que é muito legal você aproveitar. É muito bom a gente não deixar o tempo passar e depois que passar ficar se perguntando por que eu não fiz. Não, faça, aproveite. Tanto que o texto que eu coloquei também como base para fazer esse desenho é Efésios 5.
Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Antes, vou mostrar aqui a arte, né, como ficou. Essa arte aqui eu vou deixar o link também aqui embaixo, na descrição. Você vai ser encaminhado lá para o meu Instagram. Essa aqui é ela foi minha professora na ETEC, a Alexandra, na disciplina AIDG, que é Aplicativos Informatizados em Design Gráfico. Nessa disciplina, a gente aprendeu um pouco sobre como manusear as ferramentas digitais a favor do design gráfico. No caso, a gente, como eu coloquei aqui, ó, deixei bem especificado, ó, o AI é o Adobe Illustrator, ID Adobe InDesign, e o PS, que é o Photoshop. Aqui tem essa setinha, lupinha, tal. Aqui. São alguns ícones que fazem parte desses programas. Lá na ETEC tinha até uma brincadeira de uma das alunas lá da sala, a Jéssica, que ela chamava a professora Alexandra de a deusa do Illustrator, tal, porque ela é muito boa, né, no, na utilização dessa ferramenta. Quando ela estava ensinando a gente, era ela explicava de uma forma que não ficava dúvida, né. Na minha parte eu tive um pouco maior de dificuldade porque eu sempre fui muito do... Ai, como é que fala? Papel, caneta, lápis, tal. Desenhar pra mim era isso, papel, caneta, lápis e esses materiais. Aí quando foi me apresentada essa ferramenta digital, eu tive uma grande dificuldade por tá condicionado a usar mais esses outros materiais mais tradicionais, né? Mas quando eu te pergunto, você já aproveitou o seu dia hoje? Isso vem ecoando na minha mente por causa que eu tive sim uma grande dificuldade em trabalhar com esses materiais lá na ETEC. Tanto que teve trabalhos que eu não conseguia entregar, tal. E isso deixava eu chateado por causa de não conseguir realizar, né? Tanto que eu não consegui tirar um proveito grande assim desses materiais enquanto eu estava na ETEC, porque eu tinha mais dúvidas do que conseguia realizar as coisas, né? Por, por não ter esse contato de sempre assim com esses materiais, né? Mas eu consegui extrair algo muito bom do uso desse material. Porque e é engraçado porque tipo voltou de novo para o uso normal que eu tenho, que é dos desenhos normalmente no papel. Porque quando a gente vai desenhar no Illustrator e tal, no caso lá a gente usava o mouse, né? Então você não tem uma sensibilidade assim como você tem no papel. Então a forma de desenhar com as layers lá, que são as camadas, se torna diferente. Você vai fazendo camadas, vai fazendo formas geométricas e colocando por cima do desenho até você conseguir a arte em si, né? Aí acompanhando outros artistas tal, usando ferramentas, eu lembro aqui do Edmund, que é um artista de 3D lá de Belo Horizonte, grafite 3D, né? Eu vou deixar aqui um link para o Instagram dele também. Eu vi ele usando o iPad, no caso. iPad, aí ele já tinha a canetinha mesmo lá da Apple, tal, aí a sensibilidade dele na hora de fazer o desenho aumenta. Mas ainda assim, a ideia das camadas é a mesma, tal, e você vê ele trabalhando com as manchas, tal, com sobreposição, tal. E isso foi abrindo a minha mente para olhar para os desenhos
digitais também, porque eu costumava gostar mais eu estava preso em uma zona de conforto, né? Olhando somente para os desenhos manuais. E eu não estava dando uma atenção, a devida atenção para os desenhos digitais. Então eu estava me limitando nesse sentido, né? Eu estava limitando aonde eu poderia, o que eu poderia melhorar aproveitando esses materiais. E isso era fundamental para o curso, porque como a gente estava trabalhando com a finalidade de se tornar designer, né? Já que o propósito do curso é fazer uma introdução sua à vida de designer gráfico, né? Então era essencial ao curso aprender isso. E nessa matéria de AIDG, além dessas informações que a professora deu pra gente sobre manusear os programas, a gente também precisou ampliar o nosso lado de pesquisa, né? Tanto que uma das páginas que a professora indicou, eu já tinha o costume de usar, mas aí eu passei a trabalhar nela de outra forma, abriu muito mais a minha mente sobre como pesquisar as referências lá, que é o Pinterest. E até hoje eu uso muito ele, tal, nas minhas referências, tal, para preparar o meu trabalho. Então, quando eu coloquei essa pergunta, você já aproveitou o seu dia hoje? O texto fala para a gente remir o tempo porque os dias são maus. Quer ver? Volto lá. Isso, vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse é o 15. Aí vem o 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, na carta aos Efésios, Paulo está instruindo os crentes em Éfeso sobre a conduta deles como cristãos. Aí ele vem trazer algumas diretrizes para eles, começando lá no versículo 1, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, ele está fazendo uma distinção da forma como aqueles que estavam se identificando como crentes em Jesus Cristo deveriam andar. Aí ele vai dar uma série de especificações falando sobre a forma como eles se comportam em público, como eles falam, tá? Sobre as referências que eles recebem de fora e como eles se portam frente a essas referências. Como eles trazem isso para a sua vida, para o seu cotidiano, como eles aproveitam as oportunidades na sua vida e como isso reflete na vida deles, trazendo essa alcunha ou de nécio ou de sábio. Aí eu me lembrei desse conteúdo que eu recebi lá com a professora Alexandra. Porque se lá atrás eu tivesse olhado para o que ela estava falando e não prestasse atenção, só pegasse o que fosse assim essencialmente prático para utilizar no curso, ganhar nota tal, e depois concluir o curso tal e sair fora, isso eu teria perdido o meu tempo. Eu teria é, feito uma decoreba rápida, né? Mas que aquilo não ia surtir um efeito a longo prazo na minha vida e não ia me trazer nenhum resultado posterior, né? Eu ia ter perdido o meu tempo. E essa palavra remir o tempo que o Paulo usou aqui na carta, eu estava vendo pregações acerca disso, né? E o pregador, eu vi o Augustus Nicodemos e também vi o Bispo Carlos, que já apareceu em um dos vídeos aqui também, então eu vou deixar links para você poder ter acesso ao conteúdo dos dois. E os dois foram concordaram no seguinte:
A raiz dessa palavra remir, ela aponta para a seguinte figura. Você está em uma praça onde está acontecendo um determinado comércio e o remir é você saber o momento certo de aproveitar aquela oferta que está no mercado. De você saber o momento certo de dar o seu lance para trazer aquilo para você, para, vamos dizer assim, comprar aquilo para a sua vida, para você passar a ser o dono daquilo. E aí ele continua porque os dias são maus. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia. Porque, assim como eu falei no início, não dá para depois que passou a gente falar por que, que eu não fiz. Aí vai ficar nesse eco constante. Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fiz? Deveria ter feito porque agora não tem mais chance de fazer. É igual como uma ampulheta que está lá rodando, caindo na areia, você não sabe quanto tempo tem, mas a areia está lá caindo. Enquanto você está se perguntando quanto tempo tem, a areia está lá caindo. Então, o bom é aproveitar porque a gente não sabe o quanto de areia ainda resta para nesse espaço de tempo que é a nossa vida. Então, sabe, remir esse tempo, se atentar para as oportunidades, vai trazer para você essa alcunha de sábio ou de nécio. Bom é a gente ser sábio, porque é isso que traz bons frutos para a nossa vida, é isso que vai render uma vida feliz, é isso que vai fazer a gente olhar para trás e não se perguntar, não se martirizar por não ter feito, mas vai ter boas memórias, boas lições, boa boa instrução que é bom é gratificante quando a gente olha para trás e consegue tirar boas lições do que a gente fez, né? Ao invés de olhar para trás e só ver erros, só ver atrasos de vida, né? E isso traz para a gente até uma qualidade de vida melhor, né? Porque por isso mesmo, de você olhar e ver o bom rendimento, ver que o seu tempo não foi gasto, jogado fora, sabe? É, no período que eu estava lá na ITEC, foi quando eu participei do primeiro Inktober. Na época ele não virou uma série assim, né? Porque eu estava em um processo ainda, eu tava me desenvolvendo e tal. E é até legal eu olhar para trás agora e saber que, tipo, por causa daquele primeiro que eu participei, que foi com caneta também e tal, por causa daquele primeiro, hoje eu cheguei nesse terceiro e olhar para trás e ver todo esse caminho que eu trilhei e tal, é gratificante. E eu olho para você aí, eu pergunto, você já aproveitou o seu dia hoje? Aproveite ele ao máximo. Bom é a gente olhar para a oportunidade que a gente tem de ter mais um dia, porque preste atenção. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está usando o seu tempo nesse vídeo. Mas tem alguém, ou próximo, ou muito distante do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, até do seu país, que não teve essa mesma oportunidade de abrir os olhos hoje e ter consciência de que tenho mais um dia. Não. Às vezes, foi um familiar dele que foi acordado lá de madrugada e ouviu aquela fatídica ligação: oi, o senhor poderia vir até aqui no hospital tal para fazer o reconhecimento de tal pessoa, tal, tal. E agora o chão dessa pessoa que recebeu essa ligação caiu. E você tem essa chance de estar aqui assistindo esse vídeo. E pensar um pouco sobre as oportunidades que você tem e as que você tem deixado passar. Bom é a gente olhar para a vida e saber que a gente guardou um bom rendimento dela do que olhar para trás e saber que não tem nenhum lucro. Para uma personagem minha que ilustra muito esse caminhar, ela se chama Anônima. E Anônima, assim como todas as minhas personagens,
elas falam de alguma parte de mim, sabe? É assim que eu coloco para fora o que eu sinto, o que eu penso, as minhas opiniões e tal. Então, Anônima fala para mim do seguinte. É, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o nome dela. Vamos lá. Ah, vai ficar invertido. Ó, Anônima é a junção de dois. Na verdade, são três palavras. Ó, Anon. O primeiro Anon é referência a cânon. O cânon ou cânone literalmente significa régua ou vara de medir. No sentido bíblico, o cânon consiste nos livros que formam a Bíblia. No caso, 66 livros que formam a Bíblia. Então, os 66 livros que formam a Bíblia são a régua de medir que regem a minha vida. É a régua que mostra as medidas, que mostra os princípios pelos quais eu vivo, procuro viver e tenho aprendido com eles. Então, Anon fala disso. Aí, após o Anon, aí tem outro N e Nima. Esse Nima vem da palavra do grego, latim, anima, que significa alma. Então, essa regra que traz alma para o quê? Anônimo. A Anônima é uma mestre de marionetes. E aí entra a terceira palavra, que é essa pronúncia anônima. Por quê? O mestre de marionetes é a pessoa que está por trás da história contada por meio da marionete. Então ele é a alma, é ele que dá a alma àquela história, que dá vida a ela, porque o boneco é inanimado e na mão dele ele passa a ser animado, na mão dele ele passa a receber alma. Então é isso que eu procuro passar através da Anônima. E esses exemplos são a forma como eu tenho procurado remir o meu tempo, observando as coisas ao meu redor, observando os acontecimentos. Às vezes a gente ouve as pessoas reclamarem, dizendo que, não, mas se Deus existe, por que acontecem essas catástrofes na vida, tal? Por que acontece por que acontecem essas coisas ruins, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é isso, se Deus é aquilo, tal? A, a religião, o religar-se a Deus, é procurar significado nas coisas. Então, esse significado, ele está além dos acontecimentos, porque é por meio do acontecimento que a gente encontra o significado. Então, Deus, ele é amor? Sim, Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça também. Então, a gente tem que parar para pensar que tem muitas coisas que acontecem no mundo que são resultado da nossa própria escolha, do ser humano, do gênero humano. Se a gente tem guerras, é porque teve alguém que sentiu vontade de ser maior do que o outro em poder, em status, tal, um país, uma nação, tal, fez-se um armamento e abriu guerra contra o outro. Aí o outro foi e respondeu. Aí entra nesse ciclo de ódio eterno, tal. Então tem muitas coisas que a gente não tem explicação da parte de Deus, sim, porque ele está em um plano maior, mais alto. Então tem coisas que a gente não consegue mesmo entender com o nosso intelecto humano. Mas remir o tempo fala disso, fala de olhar esses dias maus e conseguir extrair essas coisas boas que existem na vida. Porque a vida não é só mazelas, não é só tristeza. Temos momentos de felicidade, temos momentos
de alegria. Com a anônima, eu tenho oficialmente três personagens. Tem essa galinha aqui, que até o momento ela ainda não tem nome, né? Tem a Bianca também, você já deve ter visto ela. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver trabalhos com a Bianca. E por último, mas que no caso, na verdade, foi a primeira, é a Violet, que é essa aranha aqui, ó. Você já deve ter visto ela também. Se você for lá no Instagram, você vai ver ela. Então é isso. Você já aproveitou o seu dia hoje? Veja prudentemente como tem andado. Avalie como é que você tem aproveitado o seu dia. Como você tem aproveitado as oportunidades que se colocam diante de você. E que no final você seja encontrado como sábio, não como nécio. Volto a citar Eclesiastes, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olhar para Deus, em primeiro lugar, é achar essa sabedoria, é ser encontrado um sábio. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui, até agora. Deixa o seu like, curte aí, compartilha nas suas redes. E é isso aí. Até a próxima.